Com apenas 600 ml de óleo, você fará até 30 litros de sabão líquido. Esse sabão serve para você lavar louça, lavar roupa, é ótimo para você fazer para vender e ganhar aquele dinheiro extra. Ficou curioso? Então não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se você está chegando hoje no canal, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita. Bom, para começar a nossa receita, nós vamos adicionar no recipiente 600 ml de óleo. O óleo pode ser usado. Esse óleo aí que eu estou utilizando, ele é usado, sendo que eu peneirei ele com bombril. Você vai colocar lá a palha de aço dentro do funil e vai jogando óleo aos pouquinhos até ficar bem limpinho o óleo. Adicionei aqui os 600 ml de óleo. Gente, muito importante você usar luva e máscara para fazer essa receita, tá? Agora eu vou utilizar 500 ml de etanol. Se você tiver dificuldade de encontrar etanol em um posto aí perto da sua casa, você pode utilizar também o álcool normal, tá? Aquele mais forte que vende no mercado, com a porcentagem maior. Coloquei aqui junto com óleo, você não pode parar de misturar. É muito importante você sempre ficar misturando, senão pode desandar. Gente, essa receita eu já tinha postado nas outras redes sociais e deu muita polêmica porque o pessoal acha que é muito perigoso mexer com os produtos que eu tô mexendo aqui para fazer o sabão. Mas é aquilo, faz quem quer, tá bom? Eu vim aqui passar essa dica para quem quiser fazer e para economizar ou para ganhar um dinheiro. Se vocês acham perigoso ou não querem fazer, não façam, tá bom? Eu estou passando essa dica aqui porque eu faço aqui na minha casa e eu economizo muito, tá? Porque um pouquinho de óleo aqui eu faço sabão pra caramba e eu uso meses e meses. Para você ver como dura. Essa receita aí eu gravei em maio. Estamos em outubro. 5 meses e ainda tem sabão aqui em casa. Bom, gente, agora eu vou colocar a soda cáustica. Essa soda cáustica, eu diluí ela em 400 ml de água fria. Você vai fazer a diluição da soda cáustica com a água fora da sua casa, no quintal, porque ela levanta um pouco de fumaça. Então você vai diluir a soda com a água. Tem que estar fria, porque quando a água entra em contato com a soda, ela esquenta, ela ferve. Por isso é bom colocar do lado de fora. Por quê? Ela vai soltar um pouco de fumaça, vai esfriar. Quando esfriar, aí sim a gente vai misturar aqui no óleo e no álcool. E olha a reação que dá, gente. Ele vira o sabão, já está sabonificando. É incrível isso, gente. Parece mágica. Você vai misturando até virar sabão. Bom, enquanto eu estou misturando aí no vídeo, eu vou acabar de falar o que eu estava falando. Então, eu não ia postar essa receita, porque muita gente ficou falando muito. Mas, sinceramente, gente, eu vou postar porque isso pode mudar a vida de muita gente aí. Porque se hoje eu tenho o que eu tenho, eu sou quem eu sou formado, tive o melhor estudo, foi por isso. Minha mãe me sustentou vendendo produtos de limpeza, gente. Então isso pode mudar a vida de muita gente. Então vim trazer aqui para vocês essa receita. Se vocês gostarem da receita, coloca aqui nos comentários que eu venho trazer outras, porque eu tenho várias receitas de produtos de limpeza, tá? Mas deixa aqui nos comentários para eu saber. Ok? Então vamos voltar para cá. Fiquei misturando até esfriar e olha o que virou. Isso tudo aí é sabão. Agora vou adicionar 1 litro de água fervendo. Porque agora meu intuito é diluir novamente esse sabão. Porque ele já fez a reação química dele, ele já sabonificou. Agora nós vamos diluir ele. Vamos derreter esse sabão que tá aí pra gente fazer o nosso sabão líquido. Agora eu só vou ficar misturando aqui até ele derreter. Derreteu, eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Meu sabão já derreteu, agora eu vou adicionar 250 ml de vinagre de álcool. O porquê do vinagre de álcool? O vinagre de álcool ele vai servir para tirar o cheiro de óleo, aquele cheiro ruim do óleo, tá? Além dele deixar as roupas, se você for fazer para lavar roupa,
macias. Ele serve como se fosse um amaciante de roupas, ok? Por isso ele vem aqui nessa mistura. A primeira parte nós já fizemos. Agora eu vou pegar esse recipiente, vou passar ele para um balde, ou se você quiser já começar a receita no balde, você pode começar. Comecei aqui nesse recipiente para ficar melhor para vocês verem como eu faço, porque no balde, como ele não é transparente, não dá para ver direito. Já peguei aqui meu balde, já coloquei água ali dentro dele e tô despejando essa nossa mistura no balde. Agora o que nós vamos fazer? Você vai pegar uma colher maior, um pedaço de madeira limpo, né? Porque como você está fazendo sabão, você não pode deixar ele sujo. Então, eu peguei uma colher de pau aqui maior, que eu só uso para fazer sabão. E vamos misturar, gente. Agora é força no muque. Você vai misturando, misturando e misturando. E você vai perceber que ele vai começar a engrossar. E é aí que você vai entrar com mais água fria. Vai colocando água fria aos pouquinhos. Mistura, ele vai engrossar de novo. Coloca água fria novamente. Ele vai engrossar. Coloca água fria novamente. E assim você vai até ele parar de engrossar. Até ficar numa textura que você queira que o sabão líquido fique. O balde já está cheio. Agora eu vou adicionar 250 ml de água sanitária. Para que serve a água sanitária? Serve como desinfetante e alvejante para o nosso sabão. É eficiente para lavar a roupa, eficiente para lavar a louça, eficiente para lavar até piso do chão. Gente, esse sabão é porreta. Você pode fazer aí que você não vai se arrepender. Esse sabão aí é muito melhor que esses sabões aí que vende no mercado. Toda vez que você adicionar um ingrediente, você mistura muito bem. É força no muque, porque esse sabão é grosso agora que ele ainda não está pronto. Você vai misturando aí até você ver que está bem misturado o que você colocou aí dentro. Agora eu vou pegar um pouco de água, diluir 100 gramas de bicarbonato de sódio nessa água. Vamos misturar e adicionar no nosso sabão. Para que serve o bicarbonato de sódio? O bicarbonato, por ele ser alcalino, naturalmente, para quem conhece, ele tem um pH alto. E isso ajuda a neutralizar odores, tirar gorduras difíceis. Resumindo, ele serve para potencializar o sabão. Isso que a gente fala quando se diz potencializar, ele deixar ele mais forte, para limpar até a alma. Agora que eu estou adicionando o bicarbonato já diluído na água, nós vamos continuar misturando. Agora não tem mais como dar errado o sabão, porque ele já pegou a consistência de sabão, então eu fico despreocupado em misturar tanto. Então já pode dar uma paradinha para dar uma respirada, descansar o braço, mas volte para acabar de misturar ele, para que o bicarbonato fique totalmente misturado nesse sabão. Agora eu vou acabar de misturar aqui e vamos colocar o último ingrediente, que é opcional. Estou colocando aqui umas gotinhas de corante verde. Esse corante aí é para tecidos. Mas se você não quiser colocar esse corante, não precisa. Pode deixar o sabão branquinho mesmo. Ou se você quiser colocar outra cor, você também pode colocar. Você pode fazer o sabão da cor que você quiser. Já sei que vai ter gente me perguntando aqui embaixo. Vai tingir a roupa? Não, gente. O tão pouco que eu estou colocando aqui de corante não é o suficiente para acabar manchando a roupa de verde. Estou colocando em corante, vou misturar muito bem, porque como ele está grosso, o corante demora para colorir esse sabão, tá? Misturei aqui muito bem, já está na cor legal que eu quero. O nosso sabão já está pronto. Agora nós vamos deixar ele descansar por no mínimo 12 horas, porque ele vai ficar transparente depois desse tempo descansando. Após as 12 horas, olha como ele fica. Eu tirei um pouco do sabão aqui do balde porque ele engrossou.
Por isso eu falei no começo do vídeo que ele rende no mínimo 30 litros de sabão, porque ele vai engrossando conforme os dias vão passando. Aí eu tirei um pouco desse sabão daqui do balde para mostrar para vocês que vou colocar mais água aí nesse sabão e ele vai continuar engrossando. É uma coisa assim inacreditável que acontece. Você coloca água, ele engrossa. Aí você coloca mais água, ele engrossa. Você vai repetindo isso conforme os dias vai passando. Aí, gente, vai render muito sabão. No meu, acho que deve ter rendido em 50 litros. Mas vai dar qualidade dos produtos que você vai utilizar para fazer o sabão. Agora, para finalizar a receita, opcional também, você pode colocar uma essência do cheiro que você quiser. Essas essências vende muito na Shopee. Eu comprei um garrafão de 1 litro de essência lá na Shopee. Olha eu fazendo propaganda aqui da Shopee, mas é verdade. Eu comprei 1 litro de essência lá na Shopee. Coloquei aqui a essência, estou colocando mais água. Vou completar novamente o balde com água e ele vai continuar grosso. Depois de colocar a água, o que nós vamos fazer? O nosso sabão já está pronto. Eu recomendo que vocês passem para um recipiente maior do que um balde. Tem uns baldes, eu não sei se é o nome que se diz que é balde, que é aqueles de 100 litros que vem com tampa. Então, se você tiver na sua casa, geralmente o povo compra para colocar roupa suja, para colocar para lavar. Se você tiver na sua casa, passa ele para esse balde de 100 litros e você vai ter que deixar de qualquer jeito esse sabão descansando por 20 dias. Nesses 20 dias, todo dia você vai lá dar uma olhada e ver se ele engrossou. Se engrossou, você vai colocando a água. Isso conforme os dias forem passando. Passou os 20 dias, já está pronto o sabão. Agora eu vou fazer o teste aqui com vocês. Ó, a esponja não tem nada de sabão. Vou colocar um pouquinho do sabão aqui na esponja e olha a espuma que ele faz. Claro que eu não esperei os 20 dias para fazer esse teste. Eu fiz no mesmo dia, porque o sabão ele já está funcionando. Eu só digo para esperar os 20 dias porque a soda cáustica ainda está ativa. Esses 20 dias que eu peço para o sabão ficar descansando é justamente para a soda cáustica perder a potência dela. Tanto que eu estou utilizando luva para mexer no sabão, já que eu estou fazendo no mesmo dia esse teste. Porque se eu fizer sem luva, a mão vai escamar. Ou se você utilizar o sabão antes dos 20 dias para lavar roupa, sua roupa vai ficar só o pó, porque vai desmanchar. Por isso tem que esperar os 20 dias. Bom, gente, depois para armazenar ele, você depois dos 20 dias, é claro, você pode colocar nessas garrafas PET que não vai estourar. Mas se você colocar antes, vai estourar. Passei para a garrafa PET para mostrar para vocês como fica na garrafa. Mas se você for fazer para vender, não coloca na garrafa PET, coloca no recipiente mais bonito, né, que vai valorizar o teu produto. Enfim, já falei demais. A receita já está pronta, maravilhosa para vocês fazerem aí na casa de vocês. Se você gostou da receita, deixa um joinha aqui para mim, que isso ajuda muito o canal a crescer, e deixe seu comentário e me diga o que você achou. Então, a receita de hoje foi essa, espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!